Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor alcance você, a sua casa e também a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do Projeto Eu Digo Sim. Projeto esse desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação de Uber. Nós somos do projeto Restaurando Vidas. O nosso pastor é o pastor José Suimar. E o nosso pastor local é o pastor Leomi. E diretamente dos Estados Unidos da América, nós estamos mandando uma mensagem para todo mundo através do projeto Eu Digo Sim. Este projeto é desenvolvido pelo Departamento de Jovens Unidos em Cristo e como o funcionamento desse projeto é que todas as semanas que antecedem a nossa aula da EBD do domingo, nós temos a nossa pré-aula da Escola Bíblica. E a lição que nós vamos estar tratando hoje é a lição de número 5. E como os irmãos sabem que um projeto de Deus não dá para executar sozinho, nós temos aqui homens de Deus levantados por Deus para fazer a diferença nessa geração. Está comigo do meu lado esquerdo o nosso querido irmão Diácono Everton, que é o nosso coordenador de jovens aqui da nossa congregação. Everton, Paz do Senhor, meu filho. Pode ser, meu irmão. Como é que tá? Rapaz, graças a Deus estamos bem. Tudo bem? Gente, só na alegria. Estamos em um dia de gravação e nessas pré-aulas já gravamos algumas hoje e tem sido benção. Esse trimestre veio para arrebentar. Ele veio para marcar, para falar, para deixar você, jovem, que está inseguro do seu posto, para você ter certeza do caminho que se deve andar. Exatamente. Então, o contexto desse trimestre é isso, né? Um contexto que é para o jovem mostrar mesmo a sua característica de cristão, o seu perfil de cristão. Todo jovem deve se posicionar, se levantar como um soldado mesmo, pronto para a batalha. Também está conosco, os irmãos já conhecem o jovem Adrian, né? Que também vai estar aqui levando esse conteúdo poderoso para a vida dos irmãos. Adrian, Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu líder. Tudo bem? Que privilégio estar aqui com o nosso querido diácono, irmão Everton, nosso líder, que é novo aqui também. E é conteúdo poderoso. Poderoso. Essa lição é basicamente nos mostrar que o ambiente do mundo não dita as palavras e a vida do jovem. Exato. É para andar na contramão. É para expor que o mundo pode ditar formas, mas quem manda é a palavra. É isso mesmo, o negócio é esse, o segredo é esse. E a aula de hoje, gente, é especial. Não, é melhor do que isso, é pra lá de especial, porque nós temos um convidado especial que está aqui conosco, o nosso querido irmão João. Irmão João, Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nosso irmão João, queridos, ele atende aqui na nossa igreja, os discipulados como professor, ele também é líder da música, é um homem de Deus que Deus levantou para influenciar essa geração. João, nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui. Para a gente é uma questão de muito privilégio. Eu sei que a sua agenda é lotada, a correria do dia a dia, e você reservou um tempo para estar aqui com a gente. Amém. Deus abençoe sua vida, tá? Amém. Eu tenho certeza que será um momento de crescimento. Em nome de Jesus. Né? Será assim. Vai ser um momento de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, a lição de hoje é mais uma daquelas lições assim que marca as nossas vidas. A lição que nós vamos estar estudando hoje é a lição de número 5, que é a lição que trata sobre a falácia da teologia progressista. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse é o contexto da nossa lição. E você que é jovem precisa acompanhar essa lição, porque certamente a gente vai falar sobre algo que é do seu cotidiano. É as guerras que você enfrenta, é as batalhas que você enfrenta, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos iniciar a nossa lição sobre o nosso texto principal, nosso querido irmão Diácono Everton. O texto principal da nossa lição está escrito assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens e não segundo a Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Meu Deus, então, o Diácono Everton, no início já, no nosso texto principal, né, a lição já vem apresentando um contexto bíblico pesado. Né? Um contexto bíblico que é exatamente um critério mesmo que o jovem deve ter com essa visão acerca das coisas de Deus. Irmão Adria, qual é o resumo da nossa lição? O resumo da lição vai dizer:
A teologia progressista tenta adaptar a fé cristã Olha aí. às ideias contemporâneas, relativizando verdades fundamentais e buscando enfraquecer a autoridade das Escrituras. Meu Deus. É sobre isso que a gente vai falar. É sobre esse contexto que nós vamos apresentar. Querido irmão João, quais são os objetivos da nossa lição? Os objetivos da nossa lição hoje vai ser elencar as principais características da teologia progressista, nos mostrar a visão bíblica sobre a verdade em que Cristo é o centro e apontar as consequências da teologia progressista para a fé cristã. Meu Deus. Então, é sobre isso que o nosso comentarista, o nosso irmão Eduardo Leandro, vai trazer nessa lição para a classe de jovens, né? A falácia da teologia progressista. Na introdução da nossa lição, nós vamos entender que essa teologia progressista, a ideia, o teor dessa falácia é adaptar o teor bíblico conforme se encaixa melhor no seu leitor. E isso vai de fronte, ou seja, de impacto com a nossa fé cristã, o Everton. Porque nós não cremos que a Bíblia ela tem que se adaptar a nós, mas nós que temos que se adaptar ao contexto bíblico. Porque as características centrais da teologia progressista é a relativização da Bíblia, adaptar o Evangelho à cultura, minimizar o pecado, eliminar o arrependimento, foca no amor, apaga a justiça, transforma Jesus apenas num exemplo moral. E é sobre isso que nós precisamos se posicionar, porque essa visão, né, da teologia progressista é totalmente contrária à visão bíblica. A questão que nós precisamos se posicionar é porque essa teologia, irmão João, ela vem entrando dentro da igreja de forma bem sutil, né? E o jovem precisa estar ligado, precisa estar atento para que isso não se torne algo, né, cotidiano, não venha se normalizar, não venha ser algo normal na sua vida. Porque a Bíblia, ela é uma verdade absoluta. E a ideia dessa teologia progressista é que essa verdade absoluta não seja de fato absoluta, né? Que não veja a Bíblia como a única verdade, né? Como a verdade central para o ser humano. E começa então a ter a idealização de que é só amor e não tem justiça, irmão Adrian. Então isso é uma problemática para o jovem, isso é uma problemática para o cristão. Eu falo que esse trimestre ele veio para causar mesmo, lá em Rondônia fala que é para levantar toco, né? Então, essa questão, que essa lição, ela vem para isso mesmo, para um embate mesmo. Porque essa teologia, ela está tocando naquilo que é mais importante para um cristão, que é a nossa base de vida espiritual. Eu quero falar com os irmãos, na introdução dessa lição, Salmos de número 119, versículo 160, que diz: a soma da tua palavra é a verdade. Nós temos a verdade. E qual é a nossa verdade? É o que eu penso? É o que eu acho? Né? Conforme eu estou sentindo hoje? Não. A nossa verdade é o conceito bíblico, é o conceito da palavra de Deus, que é a palavra que muda as nossas vidas, que muda a nossa história. E para iniciarmos essa lição, eu não vejo outro método, outra forma de iniciarmos essa lição, a não sermos refletir sobre um contexto bíblico de João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 11. Quando vamos olhar esse texto bíblico, nós vamos ver que os fariseus trazem uma mulher pecadora a Jesus. A intenção dos fariseus era pegar Jesus, era fazer com que Jesus ficasse em apuros. E quando eu li esse texto, eu em minha casa, eu comecei a me emocionar, e eu até fiz uma oração a Jesus, dizendo: Jesus, me dê sabedoria para dar as respostas conforme o Senhor deu a resposta para esses homens. Porque os homens estavam ali para condenar aquela mulher. Nós vemos que no versículo número 3 eles trazem a mulher. No versículo número 4
eles colocam ela no meio para ela ser julgada. No versículo número 5, eles apresentam a lei confirmando que aquela mulher deveria ser apedrejada. No versículo número 6, Jesus está escrevendo no chão. No versículo número 7, Jesus dá uma resposta que eles nunca pensariam que receberiam em suas vidas. E a resposta é: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. No versículo número 8, Jesus permanece escrevendo no chão. Isso é lindo, isso impacta as nossas vidas, isso chama a nossa atenção, porque isso aqui é o nosso mestre ensinando o amor e a justiça, que ambos andam junto. Quando a gente prossegue observando o contexto, no versículo número 9, acontece um fenômeno. A Bíblia diz que saem todos, desde o mais velho até o mais novo saem. E no versículo número 10, Jesus olha para aquela mulher, sabe o olhar de amor? Você já pensou sobre isso, sobre o olhar de Jesus? O olhar de amor de Jesus para aquela mulher, ele olha e diz assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? E a mulher responde no versículo número 11: ninguém, Senhor. E ficou somente Jesus e a mulher. Mas o que me chama a atenção desse contexto é que Jesus demonstra amor, demonstra graça, e Jesus olha para aquela mulher e diz assim: eu também não te condeno. Isso é amor. Só que existe a justiça. Jesus diz para ela assim: vá e não peques mais. Por que os jovens precisam se levantar, se posicionarem? Porque esse é o evangelho de Jesus. É um evangelho de amor, mas que apresenta a justiça. Jesus não condenou a mulher, mas Jesus instruiu ela na justiça. Não peques mais. Então, eu acho que o início da nossa lição, para combatermos essa falácia, deve ser o amor de Jesus, mas também a justiça de Jesus para com o ser humano. Porque é só isso que pode garantir o homem a vida eterna. Aleluia. É poderoso, né, João? Falar sobre Jesus, assim, é algo de Deus, né? Sempre grande. É algo que comove os nossos corações. Eu fico todo emocionado. Eu falo para vocês, se eu nascesse assim na época dos profetas, acho que eu seria Jeremias, chorão, porque eu choro demais. Não tem como não chorar. Falando de Jesus, então, a gente fica emocionado. Mas vamos então dar o início assim na nossa lição mesmo, assim, o primeiro ponto da nossa lição. Presbítero irmão Everton, foi consagrado. Irmão Everton. O primeiro ponto diz assim: as principais características da teologia progressista. O subtópico diz assim: reinterpretação das Escrituras. O que essa ideologia, essa teologia tende a nos trazer para o dia de hoje? Ela tende a pegar partes da Bíblia que as convém. É, bem isso. Eu vou pegar o seguinte: eu vou pegar o que me facilita e vou deixar de lado o que requer o meu sacrifício. Exatamente. Se a gente fosse analisar, você usou o contexto da mulher adúltera, quando Jesus fala assim: vai e não peques mais. Se a gente fosse colocar na ideia progressista, a única coisa que ela tinha que fazer era ir embora. Ela não teria que ter a mudança de vida. Uhum. Porque o que acontece na ideia progressista é o que vem para que o povo quer impor hoje em dia, que os falsos, vamos falar, falsos profetas, né, gente? Não. Me desculpa. Vamos falar a verdade. Sim. Falar a verdade do jeito que ela é. Diego, Hã? Massageador de ego. O que um falaria para não perder a mulher? Vai embora. Tá de boa. Tá de boa. Isso aí. Domingo que vem você volta. E como é que você se sente? Se sente bem? Me sinto bem. Então, tudo E domingo que vem você volta para o culto novamente. Mas aí, e o não peques mais, aonde é que fica? É, exatamente. E a instrução de um pastor, onde é que fica? Uhum. Porque a ideologia é o seguinte: eu pego hoje a facilitação de tudo, ou seja, é bem mais fácil eu pregar sobre... Vamos lá, vamos dar um exemplo. Hoje, infelizmente, temos várias igrejas que estão aceitando a ideologia que foi passada, a ideologia de gênero. É o que estamos pregando contra aqui hoje. Exatamente. Já estão colocando a bandeira LGBTQIA+, ou sei lá mais o que, na frente. Estão deixando de seguir as escrituras. Me desculpa. O tema requer isso aqui hoje. Uhum. E eu vou pregar contra isso aqui. Porque a minha Bíblia fala que Deus salva.
que Deus é amor. Deus salvou a mulher adulta. Mas o que ele fala? Vá E não peques mais, exatamente. É o contexto bíblico. É o contexto bíblico. Porque se a gente vir como está e ficar como está, onde está a mensagem da cruz, que é negue a si mesmo? Onde está o contexto da cruz? Para que foi a morte de Cristo? Que negue a si mesmo. Essa facilitação não existe. A Bíblia já diz, o caminho é estreito. E não tem como você vir como está e ficar como está e tentar seguir a Cristo. A idealização, irmão João e o Everton, dessa visão é basicamente o ser humano dizendo assim, Deus, a forma que o Senhor fez está meio assim, desatualizada. A forma que o Senhor fez não é a forma correta. Eu, ser humano, criatura, eu estou vendo melhor que o Senhor. Dá para atualizar esse negócio. É como que se atualizasse a Bíblia para os dias atuais. E é essa a problemática. Que nós não podemos ficar calados diante desse absurdo. Nós temos que se posicionar mesmo. E o mais engraçado é que ainda temos, tem pessoas que têm a capacidade de falar assim, Deus me fez assim. Então, por que eu mudaria o meu jeito para seguir o Evangelho? Se o Criador me fez assim. Só que o Criador, ele fez o homem e a mulher. Ele criou o ser humano. Só que o segmento do ser humano é você quem escolhe. Tem o livre-arbítrio. Tem o né, livre-arbítrio. É. E a mensagem da cruz é o seguinte: negue-se todas as suas vontades interior e renda perante mim. É. Aí que tá o problema, né? Aí que está a dificuldade. Porque hoje, essas ideologias, elas estão muito mais preocupadas com números do que com a verdade que é a Bíblia. É. O que eu escuto muito assim é... Ah, mas eu tô feliz. Por que Jesus não estaria feliz se eu tô feliz? Entendeu? A ideia... É basicamente... Por que Cristo anularia a minha felicidade para parecer que eu tô bem? Aham. É basicamente colocando o desejo humano no centro, né? É isso. É a principal característica dele. É. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Observe que Cristo, ele teve que basicamente se anular, sofrer por nós, mas a ideia deles é como se nós não precisássemos. Se anular por Cristo. É como se ele já pagou a conta. É. Não, eu anotei uma parte aqui que fala assim, Não, você fala tudo, não te conta nada. Fala tudo. Fala tudo. eu anotei uma parte aqui que diz assim, eu venho para a igreja já, e do jeito que eu estou, porque o sacrifício de Cristo já está feito. Então, não tem como, eu como ser humano, eu não preciso mais responder com isso. O que Deus quer é o coração. É que eu venho aqui no domingo e simplesmente entrego um culto mero para Deus e saio Mero. Mero. Esse aí é bom, hein? Esse é um Aqui, culto mero. Eu chego ali, eu sento ali, eu falo, obrigado, Deus. O domingo a gente tira para agradecer o Senhor. Obrigado, Deus, pela minha semana de trabalho. E sai daqui e vai embora. É forte. Eu me inclino a Deus no domingo e me inclino a Satanás na Na semana. segunda-feira, eu usei um termo, a Bíblia tem um termo chamado morno, porque a pessoa que ela já está assim, ela já está morna. Eu já usei esse texto na aula passada, em Apocalipse capítulo 3 diz que Deus vomitará da sua boca o crente morno. É, exatamente. E a partir do momento que você que está na igreja começa a usar a ideologia progressista para se explicar perante Deus, você está morto. Exatamente. Gente, entenda, não estou pregando aqui contra causas sociais. Não estou pregando aqui contra a cultura de ninguém. Porque o evangelho em si, ele se adapta a algumas culturas. Algumas mudanças, a igreja em si, ele muda algumas culturas, alguns países. A igreja, como forma de organização, ela se adapta. Agora, o que não se adapta é a igreja como organismo vivo. Aí não se adapta, mas como organização se adapta tranquilamente. Né? A palavra de Deus, ela não vai mudar. Não importa se ela vai ser falada em africano, não importa se ela não importa qual língua que tu vai falar. Só que o apóstolo Paulo, ele diz que a fé já é nos dada por Deus. Então, não tenho eu como ser humano que acrescentar ou tirar nada
das Escrituras. Exatamente. E aqui eu quero deixar um texto aqui que está em Judas, capítulo 1, versículo 4, que está tratando sobre esse assunto, que diz assim: pois certas pessoas, cuja condenação foi escrita há muito tempo atrás, secretamente se infiltram entre vocês, eles são pessoas ímpias que pervertem a graça de nosso Deus em uma licença para imoralidade e negam Jesus Cristo como nosso único e soberano Senhor. Meu Deus. É isso aí, é o conteúdo da nossa lição, é o que o nosso escritor nos apresentou e isso é muito bom. Isso é muito bom, que mostra o perfil do crente, mostra o perfil do jovem, que o jovem tem essa responsabilidade de ter um perfil espiritual, né? Vamos para o segundo ponto da nossa lição, nosso querido irmão jovem Adria. Segundo ponto da nossa lição. Que privilégio falar de um assunto aqui também, só a graça de Deus. Vamos falar sobre a autoridade das Escrituras, Cristo no centro e a história da igreja. Eu quero começar do terceiro ponto para o primeiro e segundo, porque em toda a história em que muitos livros registram sobre a igreja, vemos que sempre nascem homens ousados achando que podem editar a Escritura. Homens ousados que nós vamos tratar sobre a ideia do arianismo, que teve a ousadia de querer invalidar a Cristo. Então, ali por volta do século de número 5, depois de 318 depois de Cristo, na Alexandria, no Egito, nasce um homem, ele era presbítero, líder de uma igreja, e ele tinha umas características que é muito normal ver hoje. Porque o homem era de boa oratória, falava bem, boa eloquência, de bom conhecimento. Então, o que acontece hoje em dia? Por que hoje em dia há tantas ideias da Bíblia? Porque o povo, eles são levados a olhar para alguém e falar assim, nossa, fulano tem conhecimento. Então, se fulano tem conhecimento, as ideias que ele tem possivelmente podem instruir a minha vida. Sim, exatamente. Aí o erro está aonde? Quando a bagagem física, a bagagem de conhecimento, ela ultrapassa aqui a quem tem comunhão e quem tem vida com Deus. Observe que se alguém de alta vestimenta está posto um púlpito falando, ele visivelmente para o povo ele tem mais autoridade que alguém que ora. Porque o povo não está muito interessado em alguém que visivelmente seja simples, falando, mas falando por Deus. Mas chega um homem de eloquência, boa postura, ternos, trajados, e diz que Deus falou, é isso que vale. Então aqui vamos tratar do segundo tópico, do terceiro tópico que vai falar sobre a autoridade da palavra de Deus e também sobre Cristo, porque o arianismo, que é um homem da pequena Alexandria, ele pregava contra Cristo. Ele falava que Cristo não é exatamente Deus. Então, ele teve essa ousadia. Uma das frases muito comuns que eles falavam é assim, houve um tempo que o Filho não era. Ele está dizendo que o Filho ele foi criado por Deus no Novo Testamento. Que tudo o que se procede do Velho Testamento, lá no Gênesis, é tudo meramente palavras, mas não um cumprimento de promessa, muito menos uma promessa. É isso que eu estou falando. Exatamente isso. O que acontece hoje? Temos a Bíblia, que a Bíblia ela anda na contramão do homem. Porque tem gente que tem um mero pensamento de achar que a Bíblia ela foi feita por mãos humanas, inspiração humana. Então, por essa ideia de achar que a Bíblia ela teve uma inspiração humana, quais são as desculpas que eles têm? Já se passaram 2000 anos, as lógicas, tecnologias, costumes, formas, tudo mudou. Se atualizou tudo. Atualizou. Então, se o tempo se atualizou, normalmente o que se faz? Necessário atualizar o conteúdo bíblico. É exatamente, é a ideia que tem. Terrível. Porque é mais fácil você adaptar a Bíblia ao teu bel prazer do que olhar para ela e falar assim, realmente miserável sou. E é interessante esse contexto que o jovem Ada está apresentando, porque o conteúdo bíblico é mais atual do que o jornal de amanhã. Só que quando o homem está na carne, um homem carnal, ele não compreende as coisas espirituais, João. E a gente fica nesse embate. Por isso que tem tantas filosofias, tantas ideologias humanas. E a gente estava falando aqui que as ideologias humanas é quando você quebra princípios.
Quebrando princípios, certamente vai acontecer alguma coisa. A gente até citou o exemplo do sinal de trânsito. Se você quebra o princípio do sinal de trânsito, você vai ter um acidente, que você vai passar no vermelho. Se você anda sobre alta velocidade, numa pista onde é para andar em baixa velocidade, vai acontecer alguma coisa com você. Então, esse é o contexto do ser humano. Quando cria essas ideologias, o ser humano certamente colherá pela própria criação dessas ideologias, né? É a normalidade em que temos nos dias de hoje. Infelizmente. E essas ideias, pode falar, vamos interromper. E já só tirando uma parte aqui do que que o Jussione estava falando, o presbítero Jussione estava falando e o Adrian está falando, é a verdadeira guerra do ego do homem. O homem ele não quer abrir mão do seu ego a momento nenhum. Por isso, é muito mais fácil e muito mais atraente aos olhos do ser humano essa ideologia que é criada de homem. Por quê? Porque daí ele não precisa existir um negacionismo na vida dele. É bem mais fácil eu andar com meus próprios pés, é bem mais fácil eu dirigir um carro do que eu ir no banco do carona e falar assim, Deus, me guia a minha vida. Exatamente. Mais fácil eu comer o favo do cadáver do leão e esconder isso do que eu rapar a minha cabeça Exatamente. e começar de novo. Exatamente. É porque hoje É mais fácil. não se acredita na exposição do que é errado. Sim. Hoje não se acredita na exposição do que é errado. Mas como nós não acreditamos nisso, o terceiro ponto fala que nasceu um homem que pregava contra Jesus. Mas todas as vezes na Bíblia que se nasce alguém que é contra a ideologia da igreja, a igreja tem que se levantar contra essas ideologias. E o texto está dizendo que nasce o conselho da Nícia, que ela vai falar especificamente e defender o evangelho. Então nós que somos jovens, que estamos aqui, tanto o meu líder, também o meu líder, e também o João que está aqui, nós estamos aqui não apenas falando da Bíblia porque é bom, estamos falando porque devemos defender o evangelho contra qualquer ideia que Jesus não é o centro. Porque vivemos em um tempo em que a lei está colocando o homem como centro, o homem alto se coloca como centro e Jesus, se caber na hora do almoço 10 minutos, tá bom. A ideia hoje é essa. E como nós acreditamos que não é assim que funciona, eu quero falar especificamente 4 pontos em que vai colocar o homem contra a parede contra essas ideias. Que é falar sobre a autoridade das Escrituras, que é o ponto 1. Que vai dizer assim, o ponto 1 vai falar sobre a autoridade das Escrituras, eu quero abordar aqui. A Escritura é a própria voz de Deus, não opinião humana. Errado é o homem de achar que tem algum critério de opinião com Deus. O homem, ele é tão ignorante, é tão miserável, de ele achar que tem a própria capacidade de reger os próprios conceitos da vida. Observe que muitos deles dizem que, sendo escrito à mão humana, as escrituras, eles logo delegam dizendo que, já que é de punho humano, não é totalmente de Deus. Mas a Bíblia, eu afirmo, e biblicamente irei falar, a Bíblia ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Só que tem essa ideia de que ela pode ser uma inspiração apenas dos homens, porque ela bate muito. A Bíblia bate muito. Porque há quem pense e fala assim, nossa, que lindo ler a Bíblia. Irmão, tem dia que você lê a Bíblia assim, que ela vai contra tudo o que temos por conceito moral. Ela vai de tudo contra. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, fala assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, a Bíblia, ela ensina adolescente, ela repreende jovem, mas também corrige adulto, mas também, se necessário, a justiça será aplicada. Então não tem para onde correr. Ela pega todas as gerações, pega criança, pega adolescente, pega jovem, pega adulto, porque quem é criança, muitas das vezes, o que os pais falam? Ainda é criança. Ou às vezes, quando é jovem, fala assim, é impulso de jovem. Ou às vezes, quando fala que é adulto, as fala assim, errei tentando ser bom. Sempre tem uma desculpa para validar o próprio conceito humano.
Então, estamos aqui falando que a palavra do Senhor, ela é capaz de ensinar crianças, ela é capaz de ensinar adolescentes, ela é capaz de ensinar adultos e também até mestres. Exatamente. A palavra de Deus, ela é abrangente a todos. E há quem pense, porque para mim isso é uma ousadia, né? De achar que a palavra de Deus, ela não tem validade total. Porque como o presbítero Everett já está consagrado. O presbítero Everett disse aqui no dia de hoje, que eles mais ou menos pegam 40% da palavra, tá bom para mim. Jesus é amor, Jesus perdoa, Ok, é that's misericordioso, tá bom. Mas eles esquecem que também tem um Deus que é fogo consumidor. Sabe o engraçado que eu escuto o Jack Neverton, que alguém falou comigo assim, ó, mas Deus é amor, então se Deus me ama, logo não irei pro Inferno. A pergunta que eu faço para essa geração, se Deus é amor, ele não te livrar do inferno, a mãe da gente nos ama, correto? O pai nos ama, correto? Mas se você roubar, o amor vai te impedir do policial te prender? Meu Deus. Essa foi forte, hein? Então, quando falamos disso, estamos indo na contramão dessa ideia. E eu vim aqui realmente para andar na contramão da ideia de que o fato de só Deus chamar te inibe e te deixa fazer o que você quiser. E não é assim que funciona. Assim como o amor de mãe e pai não te impede de ser morto se você ir para uma facção, não te impede de ser preso se você cometer, o amor de Deus também não te impedirá de ir para o inferno se você se ficar nessa ideia do relativismo. O engraçado é que quando a gente fala assim que Deus é amor e nada mais basta, eles esquecem de pegar a parte que o amor também, ele corrige e admoesta. Yeah. Então a gente quer, é por isso que a gente prega contra isso. Porque se fosse tão fácil assim, não precisava ter sacrifício, Não. gente. O contexto bíblico, ele é tão forte que, se fôssemos seguir essa visão de amor, Lucifer estava no céu. Mas como Deus é a própria justiça, de lá ele foi expulso. O inimigo de lá foi expulso. Porque o amor de Deus e a justiça caminham juntos. Não existe essa questão de só amor. Para ter amor tem que ter justiça. A balança não é desequilibrada. Não é desequilibrada, esse é o segredo. A balança não é desequilibrada. E como essa balança não é desequilibrada, o segundo ponto que eu quero trazer, Uhum. é a escritura, ela é superior à cultura. Exatamente, isso é forte. Ela é superior à escritura. Porque a palavra de Deus, ela vai julgar a cultura, se necessário vai mudar a cultura, e se possível for, ela também mata a cultura. Porque tudo que não provém de Deus e anda na contramão, ou se aceita a palavra e mata essa velha ideia, Aham, ou vive na moralidade de como quiser, e o fim sabemos como será. exatamente. Então, hoje, a cultura de hoje é o quê? Validação, relativismo, liberdade sem limite e identidade baseada em sentimentos. Meu O Deus. povo hoje sente demais. Meu Deus. Ah, mas eu estou indo no culto, mas o pastor falou que eu não posso ter um namoro liberal. Aham, Filho, meus sentimentos. Ah, que o pastor falou que eu não posso andar com tais pessoas porque pode me influenciar fora de Cristo. Então, essas ideias hoje, que tudo está me tirando, mas não sinto que nada estou ganhando, significa que não é de Deus. meu Deus. Mas o que nós jovens devemos entender é, tudo que te faz ganhar na terra, dificilmente será de Cristo. Meu Deus. Esse contexto. Não, calma aí. Esse contexto é forte. Você vai ter que repetir aí. Pega a caneta, papel, pra vocês anotar isso aí. Como é que é o contexto mesmo, jovem Ader? Que tudo que te faz ganhar na terra, dificilmente será de Cristo. Porque Deus. quem pela carne conquista, pela própria carne será É rejeitado. forte. Porque quem pela eternidade conquista, pela própria eternidade viverá sendo recompensado. Meu Deus. Então, o que você escolhe na terra, morre na terra. Mas o que você escolhe por Cristo na terra, o fim é uma eternidade com Ele. Meu Então, Deus. vocês jovens, vocês podem viver na validação, no relativismo, que é faço o que quero por quem bem dentro, e é isso aí. E também sobre a liberdade sem limites e a identidade baseada em sentimentos. Porque um assunto muito delicado hoje é namoro. Porque hoje em dia, existem algumas pautas que eu escuto por aí sobre a liberdade do namoro. Porque a ideia é, se eu já tenho o pensamento que eu vou casar, isso me dá o leque para viver certas coisas. Aham.
para infringir certos limites. E é a famosa desculpa, né? Meu Deus. É a famosa desculpa, é maquiar mais ou menos o Aham. pecado ali, tentar se basear. É tentar justificar o pecado. É E justificar. aí nós temos outro problema, João, que alguns justificam após cometer e outros justificam antes de cometer. Charles Spurgeon disse, Aí é um problema grave, né? É um problema gravíssimo. e Charles Spurgeon diz que miserável é o homem que é pecador, mas busquem sempre preservar a sua imagem. Uhum. Então, isso é muito comum. Infelizmente não deveria ser, mas é uma realidade que como assim nasceu homens em que foram contra isso, pregaram contra isso e mataram uma geração que prega contra Cristo, nós estamos aqui cumprindo também, no nosso tempo, lógico que com outros fatores, que hoje lutamos contra o liberalismo, que acho que é a coisa em que mais lutamos contra hoje em dia. terrível. Porque hoje tudo querem, tudo posso e nada me é tirado. Uhum. A regra básica é essa. Só que uma coisa em que eu aprendi e aprendo sempre é que a Bíblia ela não se adapta ao tempo. Ela confronta sempre o tempo. Observe que na época de Jesus existiam pessoas que pregavam contra algo, morreu. Na época de Pedro, os discípulos, existia um povo que pregava contra, caíram. E também nos séculos passados ou nos séculos mais presentes caíram. E hoje nós vivemos uma realidade em que também vai cair. Exatamente. Em que também vai cair. Então, a palavra de Deus, ela sempre mostra que ela não se curva a tendências, mas ela expõe as tendências. Uma passagem que o senhor citou no início, que quando Jesus chega, quando as pessoas chegam para julgar aquela mulher, eu acho muito interessante que a versão King James vai dizer assim, ó, e por peso de consciência se retiraram. Exatamente. Então, o que acontece nos tempos de hoje quando a palavra de Deus é lançada? Ela expõe as tendências e os pecados. Yeah. Mesmo que você acredite que Deus não expõe ninguém, mas a palavra de Deus mostra que expõe sim. Isso é fato. A palavra de Deus expõe sim. E o terceiro ponto que eu quero trazer, vou correr para não tomar muito tempo, que vai falar sobre a Escritura confronta o homem em todas as áreas da sua vida. Em 2 Timóteo 3,16 mostra que a palavra, ela ensina e mostra o caminho, ela redarga, ai meu Deus do céu, perdão, o que eu errei aqui? Eu escrevi errado. Então, voltando aqui, 1, 2, 3. E o terceiro ponto que eu quero falar, a Escritura confronta o homem em todas as áreas da sua vida. Eu quero basear a minha fala em 2 Timóteo 3,16, que vai mostrar que ela ensina, ela confronta o erro e ela corrige o homem a se alinhar. E ela instrui na formação de caráter. Meu Deus. Então, um recado para os pais que têm adolescentes e filhos e jovens, não existe outro caminho para formar o seu filho se não for pela palavra. É forte. Ideias morais, ideológicas e pensamentos de que já vivi tenho bagagem para ensinar. Talvez, ok, tem algumas coisas, mas a principal fonte de ensinamento para jovens e adolescentes se encontra na palavra de Deus. Observe que lá em Josué capítulo 14, houve uma geração que não instruiu a próxima. O fato de não instruir a próxima geração sobre a palavra, houve jovens que ocuparam o tempo, ocuparam a terra sem conhecer o Deus da terra. Então, para que possamos não viver que a próxima geração, porque lá em Gênesis capítulo 1, fala que Deus fala assim, ó, eis que nasçam árvores, que essas árvores gerem sementes, e essas sementes gerem conforme o próprio fruto. Então, a geração do Senhor faz a minha geração formará outra geração. Exatamente. Então, cada geração tem uma responsabilidade de formar a próxima geração. E estamos aqui fazendo o quê? Ajudando a próxima geração. Exatamente. É um conteúdo para que tenham estrutura espiritual. Exatamente, pela palavra de Deus. E o quarto ponto, para encerrar, que vai falar sobre a estrutura não nasce na necessidade do homem, mas na santidade de Deus. Então, a Bíblia não foi escrita para validar ninguém. A Bíblia não foi escrita para validar pastor, não foi escrita para validar líder, não foi escrita para validar presidente, governador. Não, a Bíblia foi feita para ir na contramão do homem. Porque o homem por si só, como Paulo disse, que todos foram destituídos da glória de Deus. Então, o homem por si só não tem a capacidade moral, ou senão a capacidade espiritual de se inclinar a Deus. Então, se sabemos disso, então a Bíblia ela vai ir na contramão de tudo que o homem acredita.
Então, quando a Escritura chama o homem à renúncia, à santidade, à submissão, isso prova que a origem do homem é produzir tudo que é contra Deus. Então, como o homem por si já produz tudo contra Deus, aí a Escritura veio para ir contra o homem, para que ele se volte aos caminhos do Senhor e comece a produzir a partir de Cristo da redenção Meu e Deus. regeneração. E não tem como ser produzido por meio da redenção e regeneração, do último ponto, sem que Cristo seja o centro. Lá em Judas capítulo 1, verso 25, vai dizer: ao único Deus, vírgula, Salvador, vírgula, por intermédio de Jesus É Cristo. forte, é forte. Então, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que podemos ter por Deus, pelo Espírito Santo, o caminho central é Cristo, que é o centro. Existe um pregador por aí que diz que nós somos o centro de Jesus Cristo. Eu acho de muita coragem Meu Deus, é muita falar audácia, tal né? coisa. Muita Pois é. audácia. Mas uma coisa é clara: se acreditamos em um evangelho que Cristo não é o centro, não é que o evangelho deixou um pouco de ser evangelho. Não existe mais Não evangelho. existe. Então, o que eu deixo nesse ponto aqui, a palavra de Deus ela é soberana sobre qualquer cultura, qualquer ideologia, qualquer povo, qualquer nação, qualquer cidade, qualquer prefeito, independente do achismo que achar. Ah, que me ofendeu. A palavra continua sendo soberana. O que prevalece O que é prevalece a palavra de é a Deus. palavra. É um conteúdo que molda as nossas vidas, que traz a nossa mentalidade para essa questão do evangelho verdadeiro de Jesus. Meus queridos irmãos, agora nós vamos para o nosso terceiro ponto da nossa lição. João, eu estou ansioso para falar sobre esse terceiro ponto. João, você tem toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos Amém, novamente. amém. Quero dizer que é motivo de muita alegria. Obrigado pelo privilégio, a oportunidade e a Maravilha, confiança. maravilha. Tá? Hoje, o terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre a consequência para a fé cristã e a igreja. Yeah. Eu tirei um tempinho para pesquisar o que é falácia, porque o título da nossa lição fala sobre a falácia dessa doutrina progressista. E é interessante, é uma palavra que vem do latim, e falácia é um erro de raciocínio. Exatamente. Olha para você ver. É um erro de raciocínio. Foi falado aqui já pelo presbítero Everton, irmão Adrian. E esse erro de raciocínio é quando um argumento parece convincente ou verdadeiro, mas ele não tem fundamento. Yeah. Então, outro significado é ter conclusão ou tirar conclusão de uma coisa, principalmente dentro da Bíblia, sem você ter base para aquilo que você fala. Ou você pegar um versículo isolado para satisfazer o seu ego, como já foi falado aqui pelos nossos queridos irmãos. E isso, principalmente para a nossa base que vem, que é a nossa juventude, nós temos que tomar muito cuidado. E isso nos reforça a importância de termos o nosso alimento diário espiritual, que é a base da palavra de Deus. Porque até hoje aqui, se nós não tivermos base na Bíblia por tudo que foi falado, à luz do Espírito Santo, para nos dar o entendimento e o discernimento do que falamos, estamos cometendo falácia. Exatamente. Então, para nós hoje, para a nossa juventude, eu deixo aqui esse despertamento. Come Bíblia, estude mesmo. Bíblia, porque isso aqui é fundamental para nós. O primeiro ponto da nossa lição, do subponto do terceiro ponto, vai nos mostrar a confusão doutrinária. Eu gostaria de pedir o presbítero Gilciones para ler para nós 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo de número 3, que eu quero falar algumas coisas sobre este versículo, porque a confusão doutrinária, ela abre portas para heresias e também para enganos. Yeah. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3, diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
aqui o livro de 2 Timóteo. O tema principal deste livro chama-se Combate. Paulo vem trazer um alerta para o jovem pastor Timóteo, que ele deveria ser fiel à nossa doutrina cristã, os Isso é tempos forte. que a igreja vivia. E justamente porque desde aqueles tempos, já foi falado aqui hoje, que embora a Bíblia foi escrita tantos anos atrás, ela é o nosso jornal de amanhã. E desde antigamente, a igreja ela já vem sofrendo com essa relativização da verdade. E Paulo já vem nos mostrando isso. E hoje, como já foi falado aqui, vimos que verdades que são ditas pela palavra de Deus são tratados como o Everton disse, o mero-mero, como é que é? O mero-mero, né? Então, É bem isso. então as doutrinas são tratadas como meras opinião. E sendo assim, se for tratada dessa forma, a nossa fé cristã ela vai se tornar subjetiva e individualista. E aí o autor da nossa lição, nesse primeiro subtópico, ele vai deixar Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, que fala que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele não fala o que escuta e relativiza as minhas palavras. É bem isso. Ele não fala sobre isso. Ele fala o que escuta e pratica. Tem que seguir. Tem que seguir. A Bíblia é a nossa base. Eu vou correr aqui, vamos para o nosso segundo subtópico, que fala sobre justiça sem salvação. A igreja, irmãos, ela tem uma única missão na Terra. Ela tem uma única missão. E qual é essa missão? É pregar o Evangelho. Custe o que custar, a verdade ela tem que ser dita. Não existe justiça sem salvação. Já foi falado aqui que Cristo, que Deus é o único que o amor dele, a justiça dele anda lado a lado. Eu disse há uns dias atrás um comentário ali que prova da justiça e o amor de Deus andando lado a lado foi o Filho dele na cruz. Exatamente. Deus, ele amou a humanidade, ele amava o seu Filho. Mas quando ele olhava para a cruz, ele só via pecado. Ele não via o Filho. Então ele teve que amar, e mesmo o Filho dele estando ali, mas ele olhava, o Cristo, os nossos pecados estavam sobre ele. Ele teve que exercer a sua justiça e o seu amor ali na cruz do Calvário. Isso é É forte, o nosso João. maior exemplo. Isso é forte. Então, não tem como relativizar isso, irmãos. A nossa missão é pregar a palavra, é ser justo com base na palavra. Indo um pouquinho mais adiante aqui, eu gostaria de ler em Mateus, capítulo 28, versículo de número 19 e 20, que diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está aqui. Está aqui. A nossa missão está aqui. Cristo nos deixou uma missão e a prioridade da igreja, o chamado da igreja é pregar, é a salvação. Não existe um outro caminho, uma outra verdade. É Cristo e o nosso caminho é o céu baseado na palavra. A prioridade do nosso evangelho é a salvação em arrependimento. Eu fiz algumas anotações aqui. Se os irmãos quiserem ler em casa, Marcos capítulo de número 1 e 15, vamos ter base nisso, que é arrependimento e crer no evangelho. Atos capítulo de número 2, versículo de número 38, está lá a palavra dizendo de novo, arrependei-vos, tem que ter arrependimento. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 37, fala sobre arrependimento.
E nós temos que cuidar porque a consequência de enfatizar e fazer, sem promover o chamado ao arrependimento, eu gostaria de ler Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6 e versículo de número 8, para nós concluirmos isso aqui. Maravilho-me de que tão depressa passáveis daquele que vos chamou à graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Meu É Deus. Bíblia. É palavra. É Bíblia. Não tem como a gente sair fora disso aqui. Yeah. Temos que tomar cuidado, porque se sairmos fora, a consequência é grave. Com a certeza, consequência com é. certeza. Indo um pouquinho mais adiante, já entrando no nosso terceiro subponto aqui, fala o chamado à fidelidade. E, irmãos, isso aqui é muito interessante, porque eu anotei aqui, porque o que acontece? A nossa fidelidade doutrinária de hoje é o futuro da nossa base de amanhã. Meu Deus. Se nós não defendermos isso, qual é o futuro da igreja? O irmão Adler disse, está em nossos ombros. Não podemos fugir da linha. Está nos nossos ombros. É nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Dói confrontar o pecado? Dói. Dói você chegar para um jovem e dizer, rapaz, está errado, não é assim? Dói. Corre o risco de perder? Talvez. Mas a verdade, com amor, irmãos, o nosso terceiro subtópico vai falar que tudo tem que ser feito com amor. Com amor, Com exatamente. amor. Tem uma forma de ser dito, mas se a pessoa se doeu, Infelizmente, a verdade, É a verdade. vai permanecer sendo a e verdade. nós vamos ver isso E aqui. é isso. Então, o autor diz, em um tempo de tantas vozes e pressões culturais, a igreja é chamada a ser uma voz fiel à verdade e ser sal da terra e luz do mundo. Isso aqui é maravilhoso, porque tantas vozes que temos, tantas opiniões, tantos egos querendo ser satisfeitos, Yeah. mas nós fomos chamados para manter essa palavra viva. Eu quero ler aqui também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2, compartilhar com os irmãos aqui, que Paulo vai nos ensinar a pregar com sabedoria, mas, olha lá, ó, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Isso é um conceito bíblico. Bíblico. Palavra. Isso é a Bíblia. Não é a ideia do irmão João, de nenhum dos irmãos aqui. Isso é a Bíblia. Temos que pregar e está aí, irmãos. Todas as instruções que precisamos está dentro da Bíblia. Tem que pregar a tempo, fora de tempo, raça, cor, independente. Pregue a palavra de Deus. Só para concluir aqui, eu quero deixar com os irmãos um versículo muito importante que está em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15, que diz, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Meu Deus. Eu quero ficar com o final deste versículo. Olha a forte. responsabilidade que nós temos. Nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Só para concluir aqui, irmãos, eu quero deixar uma reflexão. Foi falado aqui hoje pelos irmãos como que a nossa juventude, a nossa geração de hoje, elas têm a Bíblia como ultrapassada. Mas existia um mestre que ele era oleiro, fazia as coisas com barro, e tinha o seu aluno. E esse aluno tinha um balaizinho que ia lá,
amassava o barro, colocava dentro do balaio e trazia para o oleiro ali. E esse oleiro tinha uma exigência, para ser aluno dele, tinha que ler a Bíblia todos os dias. Meu Deus. E passou anos e anos, e aquele aluno todo dia lia a Bíblia. E um dia já tinha terminado de ler a Bíblia, tornou a ler a Bíblia de novo. E aí o aluno chegou para o oleiro e falou assim: mestre, o senhor manda eu ler a Bíblia todos os dias, mas isso aqui é a mesma coisa. Todo dia eu já li, reli, estou lendo tudo de novo, é a mesma coisa. O mestre não respondeu para o aluno. Sabe o que o mestre disse? Disse: pegue o seu balaio, vai lá no rio onde você busca água para mim, enche ele de água e traz para mim. E o aluno obediente pegou o balaio, foi no rio, encheu o balaio de água. Quando ele chegou cá, não tinha mais água no balaio. E o mestre falou assim: cadê a água? Ele: o balaio é furado, não tem como. E o mestre falou com ele de novo: volta no rio, enche o balaio e traz o balaio para mim. E ele, obediente, foi no rio. E foi uma vez, duas vezes, três vezes. Na 10ª vez, o aluno voltou e falou assim: mestre, por que o senhor está fazendo isso comigo? O balaio não vai encher de água. O balaio não vai encher de água. Aí o mestre falou assim: você tem razão. Mas qual a diferença que tinha do balaio quando você pegou, a primeira vez que você buscou água, para agora? E aí o aluno reparou, falou assim: quando eu fui buscar a primeira viagem, ele estava todo sujo de barro. Só que agora ele está limpo. Meu Deus. E o mestre falou assim: por mais que você lê a palavra todo dia e você acha que você está vendo a mesma coisa, toda vez que você lê, você está mergulhando no rio e ela está te limpando. Aleluia. Então, irmãos, a nossa base está aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Para você, jovem, não relativiza a verdade. Doa o que doer. Cristo vale mais do que tudo nessa terra. Amém? Meu Deus, agradeço a oportunidade. Que maravilha. Meus irmãos, é com essa reflexão que a palavra de Deus nos purifica, que nós chegamos à conclusão de mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical para os Jovens. Quero aqui agradecer a todos os participantes, o irmão João, que veio de forma brilhante participar com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu digo sim, o segredo é dizer sim para a obra de Deus. E eu quero dizer algo muito importante para você. Jesus é bom e o diabo não presta.